Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de meditação, momento de introspecção, de deixarmos Deus nos falar. Deus nos fala em todas as celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, nesta liturgia da palavra. 28 de setembro de 2019, sábado, 25ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é o verde e temos o ofício do dia no ritual. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos de 5 a 9 e de 14 a 15a. Levantei os olhos, e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe: aonde vais? Respondeu-me: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro outro anjo, que lhe disse: corre a falar com esse moço, dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo a seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o texto de Jeremias, do profeta Jeremias. Capítulo 31, versículos 10, de 11 a 12ab e 13. Refrão 10d. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Todos. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho, pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Todos. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Aclamação ao Santo Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar a luz e a vida imperecíveis. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini, nas mãos dos homens. Lucas 9, capítulo 43b ao capítulo 45. Para salvar a todos nós, foi extremo o amor de Deus. Ele nos amou até o fim. Está lá em João 13, versículo 1. Abandonou-se, de fato, à sua filantropia. O amor pelo humano. Isto se percebe com nitidez quando contemplamos o impenetrável mistério da encarnação do Verbo de Deus. O Filho de Deus desce à terra e entra em nossa história e vem entregar-se passivamente nas mãos dos homens. Os ícones orientais da Natividade de Jesus, na verdade seu título grego é Gênesis, pois ali os iconógrafos veem o nascimento do novo Adão, o primeiro representante de uma nova raça, mostram ao espectador o menino recém-nascido nas mãos das parteiras. Maria, virgem e mãe, repousa na gruta de Belém. Uma bacia, quase sempre no formato de uma pia batismal, foi preparada para o primeiro banho da criança. Ele é o Filho de Deus, mas humanado. Depende, então, até da higiene corporal. O comovente ícone da galactotropousa, aquela que alimenta com leite, mostra o menino nas mãos de Maria, sendo por ela amamentado. O ícone da apresentação no templo fotografa a divina criança nos braços do velho Simeão, representando a primeira aliança que há séculos aguardava pelo Messias Salvador. Os ícones da paixão mostram Jesus entregue às mãos sangrentas de seus algozes. O ícone da crucifixão
mostra as mãos de Cristo cravadas no rude madeiro. Os ícones da ressurreição mostram as mãos da Madalena, a pecadora, que tentam reter o seu Rabune. No cenáculo, a mão direita de Tomé toca o lado aberto pela lança. Apenas filigranas ou detalhes estéticos? Claro que não. Estes são repetidos sinais do abandono e do despojamento, a kenosis, que Jesus Cristo aceitou para nos salvar. Foi em nossas mãos que ele se entregou. Mãos ásperas de pescador, como as de Pedro, mãos duras de guerrilheiro, como as do zelota Simão, mãos sórdidas do traidor, como as de Judas Iscariotes. Na verdade, Jesus Cristo abriu mão de escolher as mãos que o tocariam. Movido por um infinito amor, ele decidira ir até o fim, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 13, versículo 1. Ainda hoje, em nossas celebrações eucarísticas, o mesmo Jesus se entrega nas mãos do celebrante. Abandona-se nas mãos dos ministros da comunhão, que o levam até os enfermos. Enfim, ele se deixa recolher sem reservas nas mãos de cada fiel que o recebe em comunhão. E nós, ousamos nos abandonar nas mãos de Cristo? Ou ainda preferimos escolher o nosso próprio caminho? Orai sem cessar. Meus irmãos e irmãs, meu destino está nas vossas mãos. Salmo 31, versículo 16. Vamos agora ao santo do dia. Temos aqui um texto escrito pelo padre redentorista Evaldo César de Souza para o site a12.com. E eu faço essas imagens para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos lá, podem divulgar livremente, tá? Essas imagens estão liberadas da minha parte, porque foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebeste, de graça também dei. São Venceslau é o santo de hoje. Já ouviu falar de São Venceslau? Pois é, Venceslau nasceu em 907 e logo se tornou herdeiro do trono da Boêmia. Sua ascensão ao trono provocou a ira da própria mãe, que desejava assumir o comando do país ou então dar o reinado a outro filho, Boleslau. A ganância de sua mãe foi tão grande que Boleslau acabou assassinando seu próprio irmão. A história nos conta que Draumira, mãe de Venceslau, tentou assumir o trono. Sua presença foi terrível para o cristianismo, que foi perseguido em todas as províncias. O povo, porém, sabendo das eleições ou da eleição de Venceslau, obrigou a malvada rainha a abandonar o trono. A avó de Venceslau o ajudou a valorizar o cristianismo. A pobre velhinha foi também assassinada enquanto rezava. Venceslau tinha conquistado a confiança, a graça e simpatia do povo, que viam nele um verdadeiro líder, um exemplo a ser seguido. Dedicava-se aos mais pobres, encarcerados, doentes, viúvas e órfãos, aos quais fazia questão de ajudar e levar palavras de fé, carinho e consolo. Sua mãe estava cada vez mais disposta a eliminá-lo e reassumir o trono. Draumira e Boleslau, inconformados com a popularidade de Venceslau, arquitetaram um plano diabólico para acabarem com sua vida. No dia 28 de setembro de 929, durante a festa de batismo de seu sobrinho, enquanto todos festejavam,
Venceslau se retirou à capela para rezar. Draumira sugeriu ao filho Boleslau que aquele seria o melhor momento para matar o próprio irmão. Boleslau invadiu a capela e apunhalou o irmão no altar da igreja. O seu corpo foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga. Desde então passou a ser cultuado como santo. Sua mãe, dias depois, teve uma morte trágica e Boleslau foi condenado pelo rei Otão I. De nada valeu tanta violência. Reflexão. A maldade do coração humano parece não ter limites, sobretudo quando este se move em busca do poder e da dominação. A história de Venceslau nos mostra que, às vezes, é preciso contrariar até mesmo nossa família para viver o projeto de Deus, principalmente se nossa família é uma influência negativa para nosso crescimento cristão. Oração. Ó Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, eu te louvo, eu te abençoo, eu te bendigo, melhor dizendo. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro. A exemplo de São Venceslau, quero encontrar no Evangelho inspiração constante para a minha vida. Quero viver as bem-aventuranças e cumprir com alegria o mandamento do amor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. E eu digo a paz de Cristo, irmão. A paz de Jesus Cristo, nosso Redentor. Maranata ou Maranatá é do aramaico, dialeto de Jesus, significa vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Jesus que nós aguardamos. E temos ainda El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele há de prover, Ele proverá. Acredite, irmão.